Vamos abrir a palavra de Deus e para mim sempre é um motivo de alegria, mas que também tomo com muita responsabilidade expor a palavra de Deus. Hoje eu quero vos falar sobre, o tema é o seguinte, uma igreja de ex, pessoas que foram alguma coisa, né? A base bíblica está em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Eu vou ler, os irmãos poderão acompanhar. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos, o que é a igreja? É um grupo de santos? Sim, é. O próprio apóstolo Paulo, na introdução desta carta aos Coríntios, chama os membros dessa igreja de santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essas pessoas, com todas as suas fraquezas e dificuldades, formavam a igreja de Deus. Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. E são chamadas santas, ou um grupo de santos. A palavra grega usada por Paulo é agiazo, que não significa perfeição, sem pecado. Os coríntios não eram perfeitos, tinham os seus pecados, e não poucos, mas o significado de santo aqui é o de ser separado deste mundo de pecado para pertencer a Deus. São pessoas que foram separadas para Deus e que estão a ser santificadas pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Mas, irmãos, quando chegamos ao texto que serve de base para a nossa mensagem hoje, percebemos que nem sempre foi assim. Paulo revela o que alguns deles haviam sido antes de se converterem ao Senhor Jesus. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Que igreja boa, né? Paulo disse, tais fostes alguns de vós. Ficou no passado. Tais fostes alguns de vós. Então, com base nessa declaração de Paulo, podemos dizer que aqui temos uma igreja de ex, pessoas que foram. Algumas dessas coisas aqui. Ex-impuro, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-efeminados, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes. Essa era a igreja de Corinto, uma igreja de ex. Mas precisamos entender que essa não era uma particularidade apenas da igreja de Corinto. Todas as igrejas de Jesus são igrejas de ex. A nossa igreja, a primeira igreja evangélica batista de Setúbal, é uma igreja de ex.
Talvez alguém diga: calma aí, pastor, eu nunca fui idólatra, nunca adulterei, nunca roubei. Como diz que sou ex? Ok, talvez nunca tenha sido nada de nenhum desses, mas os impuros também estão nesta lista. Os avarentos também. Os maldizentes também. Aí então pergunto: nunca tiveste essas manchas em tua vida? Nunca falaste mal de ninguém? Maldizente. Nunca tiveste nenhum pensamento impuro? Mas ainda que nunca tiveste nenhuma dessas manchas em tua vida, saiba que devido à nossa condição de pecadores, nossa natureza pecadora, todos, sem exceção alguma, temos o potencial para sermos qualquer um desses mencionados na lista que não herdarão o reino de Deus. Todos nós temos potencial para ser isso aqui. Todos. No meu velho homem, em minha natureza corrompida pelo pecado, antes de Cristo, havia o potencial para qualquer uma dessas práticas pecaminosas. Eu podia ser um homicida, podia ser um adúltero, podia ser um maldizente. Há esse potencial, ou havia no velho homem. Em outras palavras, isso é o que Paulo diz aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, assim que estávamos mortos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, não há exceção. Paulo diz: ele vos deu vida. Quer dizer que antes estávamos espiritualmente mortos. Então, no mínimo, podemos dizer que somos ex-defuntos espirituais. Eu já fui um defunto espiritual. Entre os quais também todos nós andamos outrora, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, que ninguém se engane. Essa era a condição de todos nós. Também somos uma igreja de ex. Por causa dos nossos delitos e pecados, estávamos espiritualmente mortos. Bem, dito isto, apenas uma introdução, eu quero partilhar algumas preciosas mensagens que podemos extrair dessa declaração de Paulo sobre os coríntios. E a primeira mensagem é a seguinte, a respeito da maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. Graça significa favor que não merecemos. É Deus a conceder-nos exatamente o contrário do que os nossos pecados merecem. Observe, os irmãos, que essas pessoas, às quais Paulo se refere como igreja de Deus, apesar de serem chamadas de santos e santificados, nem sempre foi assim. Eram pessoas que estavam condenadas ao inferno, pessoas que pertenciam ao grupo daqueles que não herdarão o reino de Deus. Mas o que aconteceu com elas? Paulo diz: vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essas pessoas, devido às suas práticas pecaminosas no passado, tinham tudo para serem rejeitadas e condenadas por Deus.
Deus é santo. Mas foram alcançadas pela graça, pela maravilhosa graça de Deus, pelo seu favor imerecido. Na semana passada li uma definição bem esclarecedora da graça de Deus. Diz assim: a graça significa o favor espontâneo e imerecido de Deus. É a ação do juiz que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como filho. Os irmãos conseguem imaginar esta situação? Um juiz que não apenas cancela a culpa, a condenação do criminoso, mas também o adota como filho. Consegue imaginar isso? É inimaginável. Mas foi exatamente o que Deus fez pelos membros daquela igreja. Por aqueles ex. Por maior que tenha sido os pecados que cometeram, a graça de Deus foi infinitamente maior. Por isso Paulo declarou aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A Nova Versão Internacional diz assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A Nova Versão Transformadora: mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Essa é a graça. É a maravilhosa graça de Deus que oferece perdão e salvação ao mais vil pecador, mediante a fé em Jesus. A segunda mensagem que podemos aprender desse texto de Paulo é sobre o poder transformador de Deus. Paulo diz no versículo 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em outras palavras, vós fostes tudo isso: idólatras, adúlteros, efeminados, maldizentes, corruptos, mas o poder de Deus alcançou a vida de vocês. Esse versículo anuncia não somente a graça, mas também o poder transformador de Deus. A verdade é que a graça sem poder não tem graça. Graça sem poder de transformar o pecador, seria vã. Seria o mesmo que dar um banho num porco e ele voltaria para a lama, porque continuaria a ser porco. A natureza dele. A graça nos alcançou, não para continuarmos a ser o que éramos, mas para transformar-nos em nova criatura, naquilo que Deus quer que sejamos. Deus oferece graça ao pecador na condição que ele está, do jeito que está, imundo, impuro, corrupto. Deus oferece graça ao pecador na condição em que ele está e o ama do jeito que ele é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que sejamos novas criaturas, então aí entra o seu poder transformador. A verdade, irmãos, é que não há causa difícil para Deus. Não há causa difícil para Deus. Não há pecador que não possa ser perdoado. Não há pecador que não possa ser transformado e salvo. Às vezes, olhamos para determinadas pessoas com desânimo e dizemos: esse aí nunca vai se converter. Esse nunca. Irmãos, na minha condição de missionário e pastor por mais de 30 anos, eu já tive o privilégio de presenciar esse poder transformador de Deus na vida de muitas pessoas. Ex-viciados em drogas, em bebidas alcoólicas, ex-adúlteros,
ex-idólatras, ex-gays, ex-prostitutas, ex-ladrões, ex-ateus e até mesmo ex-homicidas. Eu já vi o poder de Deus na vida de pessoas assim. Então, às vezes, olhamos para determinadas pessoas e dizemos: esse ou essa nunca se converterá, mas para Deus não há causa difícil. Quando Jesus disse aos discípulos quão difícil seria um rico entrar no reino de Deus, escutou, Lina? Não entrar no reino de Deus não é difícil, rico não entra. Jesus disse isso. Então Pedro perguntou-lhe, Mateus 18, 20, então quem pode ser salvo? Porque na cabeça de Pedro, era mais fácil um rico ser salvo, porque podia fazer boas obras, do que um pobre, que não podia fazer nada. Aí ele perguntou, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. Para Deus não há causa difícil, não importa o quão baixo tenha descido, não importa o estado de miserabilidade do pecador, não importa quantos pecados tenha cometido, ou quão indiferente ou duro seja o seu coração para o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra que Paulo usa aqui, poder, no grego é dínamos, de onde vem a nossa dinamite. Dinamite. Então o Evangelho é a dinamite de Deus que destrói qualquer barreira, que derruba todo obstáculo, que vence toda resistência que possa impedir um pecador de ser salvo. Toda igreja é uma igreja de ex. Por pior que tenha sido o pecador, por causa da maravilhosa graça de Deus e do seu poder transformador, que transforma qualquer pecador. A terceira mensagem, irmãos, é sobre a necessidade de mudança. Essa verdade está diretamente relacionada ao poder transformador de Deus. Deus nos salva da condenação do pecado, mas também nos salva do poder do pecado. Ele nos salva não para que continuemos a ser os mesmos, mas para que sejamos novas criaturas, conforme aconteceu com os membros da igreja de Corinto. Eles eram ex. A esses que no passado haviam sido idólatras, adúlteros, efeminados, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, Paulo lhes disse, tais fostes alguns de vós. Versículo 11, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Observe, irmãos, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados. O que é isso? É o porco que não só tomou um banho, que não só se lavou, mas que foi transformado na sua natureza para não mais voltar à imundície de antes. Foi exatamente isso que Jesus disse à mulher adúltera. Os irmãos conhecem a passagem de João capítulo 8. Quando por graça a absolveu de seus pecados, Jesus lhe disse, não te condeno, vai e não peques mais. É mudança, é transformação. Esse foi o ensino de Paulo aos crentes de Éfeso. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se irava facilmente, que não se ire mais. E foi neste mesmo sentido que Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mudança, transformação. A graça de Deus e o seu poder transformador nos conduz a uma vida de total mudança. Deus nos salva por graça, mas com o seu poder transformador, Ele nos diz: vai e não peques mais. E a quarta e última mensagem que eu quero partilhar para os irmãos é sobre o dever de suportar-nos uns aos outros. Porque, irmãos, todos somos da mesma matéria. Inclusive, essa é uma recomendação feita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, a fim de que mantivessem a unidade da igreja, lá em Efésios 4:2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Irmãos, a ideia aqui não é achar uma pessoa insuportável, essa pessoa ela é insuportável, e sentir-se na obrigação de tolerá-la. Não. Considerar alguém insuportável não é sentimento cristão. Não é. A ideia de suportar é dar suporte, é dar amparo, apoio, ajudar o meu irmão, principalmente em suas fraquezas. É oferecer graça a quem precisa de graça. Oferecer misericórdia e perdão a quem precisa de misericórdia e perdão. Observem que as pessoas dessa igreja, todos esses ex, foram imensamente perdoados e alcançaram a graça de Deus. Então, quem foi perdoado deve ser capaz de perdoar. Quem foi alcançado pela graça tem que ser capaz de oferecer graça. Quem recebeu misericórdia deve ser misericordioso. É nesse sentido que Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Na carta aos Gálatas, Paulo recomenda: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, aí não é só homem não, homem e mulher também, tá, irmão? Que é sentido genérico, geral. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ou que pensais que sois, deveis restaurá-lo com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aqui Paulo está a dizer que a nossa atitude com quem erra, com quem peca, com quem falha, com quem ofende, deve ser de restauração e jamais de condenação. Restauração. E observem que Paulo diz que tal restauração deve ser com mansidão, com delicadeza, jamais de forma ríspida, ofensiva e tampouco acusatória. E quero destacar também a observação que Paulo faz no final: olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Em outras palavras, cuidado. Cuidado, porque também estás sujeito a seres tentado e a cair, porque somos feitos da mesma matéria. Por mais espiritual que uma pessoa seja, todos somos feitos da mesma matéria, estamos sujeitos aos mesmos pecados. Também precisamos reconhecer que fomos muito perdoados por Deus. Fomos muito perdoados por Deus. Pense em todos os pecados que já cometeste na tua vida, todos, desde que nasceste. E até o último que ainda vais cometer. Todos Deus perdoou. Todos. Fomos alcançados por sua graça, por sua misericórdia. Todos somos também ex-pecadores perdidos. Todos cometemos falhas no passado, uns mais, outros menos. E alguns continuam a cometer ainda hoje. Então, por sermos também uma igreja de ex, devemos suportar-nos uns aos outros
e sermos misericordiosos uns com os outros. Esse dever, irmãos, fica bem ilustrado no episódio que Jesus lavou os pés dos discípulos. Alguns chamam esse episódio de parábola da bacia e da toalha. Os irmãos conhecem a história. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. E ao terminar, Jesus lhes disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. O que significa isso? Todos nós, irmãos, temos os pés sujos. É isso mesmo. Vós também deveis lavar os pés uns aos outros. O que Jesus está a dizer aqui é que todos O que Jesus está a dizer aqui é que todos estamos sujeitos a ter os pés sujos. Caminhamos nesse mundo, irmãos. E que pode chegar um momento em que precisaremos da graça e da misericórdia dos nossos irmãos para que nos limpem os pés. Isso é o que Paulo também diz quando advertiu: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Ninguém é perfeito. Todos estamos sujeitos aos mesmos erros e pecados. Jamais devemos dizer: essa falta, esse pecado, jamais cometerei. Sabe quem disse isso, irmãos? Todos podem fazer isso, eu nunca. Porque eu sou melhor, né? Quem foi que falou isso para Jesus? Pedro. Esse foi o erro de Pedro. Pedro disse a Jesus a apontar para os outros discípulos: ainda que esses te neguem, eu jamais te negarei. Porque eu sou melhor que os outros, eles podem te negar, agora eu não, eu, Pedro, rocha, jamais te negarei. E foi exatamente ele que negou a Jesus, e não apenas uma vez, mas 3 vezes. Então devemos estar dispostos a lavar os pés uns dos outros, porque todos estamos sujeitos a um dia termos também os pés sujos. E vamos precisar da graça, da misericórdia e do perdão dos nossos irmãos. Lavar os pés uns dos outros não significa tolerância com o pecado, não. Mas tolerância com o pecador, com o ser humano. Alguns, como os fariseus, legalistas e hipócritas, ao invés de lavar os pés do irmão faltoso, querem amputar e jogar fora. Cortar e jogar fora. Esquecem ou não percebem que esse irmão faz parte do corpo. E que quando há uma ferida num membro do nosso corpo, não cortamos e jogamos fora, mas procuramos tratar e curar. O irmão Marcelino estava com um problema no olho, né, Marcelino? Arrancou fora o olho? Jogou fora? Não, o que fez? Isso aí, está a cuidar. Não jogamos fora, irmãos, um membro que está doente, que está com ferida. A única hipótese de amputar é quando já não há mais cura. O membro está tão gangrenado que ameaça contaminar todo o corpo. Nesse caso, o próprio apóstolo Paulo recomenda a amputação para o bem do corpo. Mas se não chegou no ponto de estar gangrenado e não ter mais remédio, mais cura, devemos caminhar sim com o irmão faltoso a primeira, a segunda, a terceira milha, se necessário. Então que fique claro, a igreja é composta por ex. Todos tivemos pecados no passado que foram objetos da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Então os que alcançaram misericórdia, graça e perdão
devem ser capazes também de oferecer misericórdia, graça e perdão. Se não fazem isso, é porque não conhecem a misericórdia de Deus. Não conhecem. A igreja é um lugar de graça, porque o seu Senhor está sentado no trono da graça. Não é no trono do juízo, não. É no trono da graça. Conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se em Deus alcançamos e queremos continuar a alcançar misericórdia e graça, é razoável e justo que ofereçamos também misericórdia e graça a quem precisa. Irmãos, vou concluir. Também somos uma igreja de ex. Somos. Todos estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pela graça nos salvou. Com seu imenso amor nos transformou e agora nos capacita a vivermos em novidade de vida. E também espera que nós, que já alcançamos misericórdia, graça e perdão, sejamos também capazes de oferecer misericórdia, graça e perdão a quem precisa. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar.